inicio com um versículo que eu creio que todos os irmãos conheçam muito bem, Salmo 123, versículo 3, que diz: sim, grandiosas coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu creio que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ver Deus fazendo grandes coisas nas nossas vidas e algumas delas até nos passam desapercebidas. Agora, outras são bem pontuais e marcam a nossa vida para sempre. No mês de junho, fui submetido a uma colonoscopia de rotina e foi colhido material para biópsia. Isso me fez suspeitar que algo não estava bem. Acendeu aquela luzinha amarela, está se tornando vermelha. Embora eu não tivesse nenhum sintoma, realmente havia alguma coisa. O resultado trouxe a confirmação que eu temia. Eu estava com câncer no intestino. No meio de um turbilhão de pensamentos que me veio à mente, veio um versículo que sempre fez parte da minha caminhada cristã, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, como eu disse, sempre fez parte da minha caminhada e apliquei várias vezes na minha vida e na vida de tantas pessoas que eu aconselhei, mas eu não conseguia entender o que Deus iria fazer. A minha oração foi que eu continuasse a crer no que sempre preguei, para mim e para os outros, que tudo que Deus faz é bom e que a minha história não terminaria ali com o diagnóstico, e que isso seria apenas mais uma demonstração do amor e do poder de Deus na minha vida. Coloquei a minha esposa e os nossos filhos a par da situação e oramos para que Deus continuasse cuidando de nós como Ele sempre cuidou. Após o resultado do exame, orientado por um médico na nossa igreja, um irmão na nossa igreja, passei por uma consulta na Santa Casa, fui encaminhado para o HUSF, onde passei novamente por consulta, fiz algumas tomografias, sendo encaminhada para a equipe de coloproctologia. Foram pedidos alguns exames pré-operatórios e 25 dias depois do resultado eu fui operado. Tempo recorde. Até os médicos ficaram perplexos de como que as coisas andaram tão depressa e pelo SUS. O tumor foi totalmente retirado e não havia nenhum sinal de metástases. Durante esse tempo, eu e minha família vimos a boa mão de Deus nos sustentando e nos guiando. Deus usou irmãos da nossa igreja, usou pessoas que eu conhecia, outras que eu nem conhecia, talvez nem mais vê-los, no hospital, nos laboratórios, e em todo o tempo nós tínhamos a certeza que Deus estava no controle de tudo. Deus coloca os seus enviados nas nossas vidas. Muitas vezes nós esperamos que venham anjos até com asas, mas Deus usa aqueles que estão no nosso meio, que estão ao nosso redor, para nos orientar, nos apoiar, para orar por nós e nos conduzir para o resultado bom. A minha oração desde o início foi que Deus, de alguma forma, nos usasse para a glória dEle. Na vida de tantas pessoas que estavam vivendo situações parecidas com a minha, ou até piores do que a minha, mas sem Cristo. Tivemos a oportunidade de testemunhar de Cristo em nossas vidas através da fé, da paciência, da resiliência e levar esperança àqueles que, como nós, estávamos sofrendo. Ainda sigo em tratamento, embora não tenha sido preciso fazer quimioterapia nem radioterapia. Vou fazer exames de 3 em 3 meses, mas isso faz parte do protocolo, embora os médicos considerem que a cirurgia foi resolutiva e curativa. Minha gratidão a Deus não apenas por isso, mas por tudo que Ele fez e já faz em minha vida. Minha gratidão à minha esposa, que esteve ao meu lado em todo o tempo, aos nossos filhos, às nossas noras, que também se desdobraram em cuidar de nós,
aos nossos pastores e à igreja sempre presente conosco, através de visitas, de mensagens e de oração. 2 versículos falaram muito comigo nesse tempo difícil que passamos. Está no livro de Jó. Jó 42, versículo 2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Às vezes nós perguntamos ao Senhor: ó Deus, por que isso comigo? Eu inverti a pergunta. Quando eu peguei o resultado, primeira coisa, Deus, por que comigo? Não, mas por que não comigo? E Deus claramente me mostrou nisso uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Tenho compartilhado com alguns irmãos mais chegados, né? Às vezes nós temos uma ideia do hospital bem diferente do que ele é na realidade. Tanto eu quanto a Cleonice, que passou comigo esses dias todos lá. Quantas pessoas sofrendo sem Cristo. É um campo fértil para a pregação do Evangelho e para a possível colheita. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Nós temos um Deus que pode tudo, que tem o controle sobre tudo, como ouvimos na pregação de hoje pela manhã. E por fim, termino também com o versículo 42, capítulo 42, versículo 5 de Jó. Meus ouvidos tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Às vezes, durante a nossa caminhada cristã, nós conhecemos a Deus, ouvimos falar de Deus, lemos a palavra de Deus, mas eu tive a oportunidade de ver a mão de Deus agindo em cada instante, a ponto de causar perplexidade aos médicos, à equipe. Chegaram a falar comigo várias vezes. Mas o senhor é um homem de sorte, tão rápido, saiu tudo tão rápido. Não, eu não sou um homem de sorte. Eu tenho Deus comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar a irmã Cíntia. Graça e paz, igreja. Inicio meu testemunho de gratidão com uma frase de Martin Luther King. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou quem eu era. Este ano o Senhor resolveu que era um momento de crescer. Era um momento de deixar de ser criança na fé e dar passos sólidos rumo à maturidade cristã. Voltei aos bancos da escola no seminário Palavra da Vida. Juntamente com os estudos, ele me presenteou com um grupo de irmãs, a Andresa, a Evelyn, a Fabiana, a Ingrid e a Thalita. Vocês foram o meu suporte. Compartilhamos livros, orações, choros, risos. Louvamos ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, nosso alvo foi sermos mais parecidas com Jesus. E confesso que foi um alvo difícil. O alvo é difícil, mas não faltou misericórdia e graça. Nós colocamos o desejo e Ele tem nos lapidado. No meio dessa jornada tinha um copo. Não bastava os choros de vergonha, quando os meus pecados foram confrontados, também houve um choro de dor. No dia 1º de julho, uma segunda-feira, ao lavar louça em casa, um copo caiu da pia. Eu, por reflexo, fui tentar pegar. Ele quebrou antes e os cacos vieram na minha mão. Fui para a Santa Casa e recebi a notícia que deveria operar.
tinha rompido nervos e tendões do quarto e quinto dedos da mão esquerda. Eu vi o osso do meu quinto dedo. O médico disse que a operação poderia ocorrer em até 30 dias, e isso me preocupou. Meu irmão sugeriu que eu fosse para Belo Horizonte, pois ele tentaria uma consulta com um cirurgião de mão conhecido. Na terça-feira, ele me mandou o nome do médico e disse que ele era referência no estado em cirurgia de mão. Eu tentei uma consulta pelo Hospital Mater Dei, onde meu convênio cobria, mas só tinha vaga para setembro. Resolvi tentar no consultório dele, mesmo sabendo que era difícil conseguir uma consulta com urgência. Liguei. A secretária me disse: tem uma vaga para amanhã, te interessa? Eu saí de Bragança às 23 horas, fiquei 6 horas paradas na Fernão Dias, mas consegui chegar a tempo da consulta. Quando ele me atendeu, ele olhou para minha mão e disse: o que eu posso fazer por você? Eu respondi: o senhor pode me operar. Ele pegou o telefone na minha frente e ligou para o hospital e pediu uma vaga no centro cirúrgico para segunda-feira, dia 8. Não tinha. Tinha para o dia 6, sábado. E ele me operou dia 6 de julho. Minha cirurgia durou 4 horas e meia. E quando o meu dedo foi aberto, viu que eu rompi uma polia, que era essencial para eu voltar o movimento do dedo. Foram 58 pontos no quarto e quinto dedos. Iniciei a fisioterapia logo após a cirurgia e durante todo o tempo que eu estava em Belo Horizonte, passava por consultas às terças e sextas-feiras. Nenhuma consulta durou menos de 1 hora e tudo pelo plano de saúde. Neste tempo não faltou cuidado, graça e misericórdia. Deus foi extremamente bondoso comigo. Dr. Robert Bicalho e doutora Daniela se tornaram amigos e alvos das minhas constantes orações. Eles foram um instrumento do favor de Deus na minha vida. Ainda não tenho o movimento nem a sensibilidade do quarto e quinto dedos. Estou afastada do trabalho desde então. E na última consulta recebi a notícia que deveria operar de novo. Formou-se fibrose, houve aderência do tendão e distrofia. Diante de tudo que eu recebi este ano, eu só posso ser grata. Graça sobre graça foi o que eu recebi. E da plenitude renasci. Quando atraído, me encontrei no favor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraca e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça, recebi o amor de Deus. Amém. Irmã Vanessa, por favor, compartilhe seu testemunho. Graça e paz, irmãos. Esse testemunho é para compartilhar aquilo que Deus fez e tem feito até aqui em favor da minha família e da minha vida. Esse testemunho começou a ser escrito em 3 de março deste ano. Logo pela manhã, recebi uma ligação onde dizia que meu marido tinha trocado tiros com 2 bandidos que tentaram roubar sua moto. E que o mesmo estava sendo socorrido por outro policial, pois havia sido atingido na troca de disparos. Naquele momento, só pude realizar a oração mais ousada que já fiz em minha vida. Senhor, Tu és o Deus da minha vida, da minha família, ouça o clamor do meu coração. E me deixe ver meu marido mais uma vez, com vida, para que eu possa lhe dizer que nós o amamos e que eu possa falar do seu amor sobre a vida dele. Mas eu quero lhe pedir que não permita que os rios transbordem. Durante o percurso, entrei em contato com o pastor Fábio, com as minhas parceiras de oração e outros irmãos para que intercedessem pela vida do Lair. Até aquele momento, nosso filho foi poupado dos detalhes, mas percebeu que havia algo errado e logo descobriu o que estava acontecendo. Ao chegar ao hospital, me levaram até a emergência, onde o Lair estava sendo estabilizado para transferência imediata, pois necessitava de uma cirurgia de emergência para conter sangramento e as lesões. Até então, nós não sabíamos das extensões dessas lesões,
e somente pude agradecer a Deus por vê-lo com vida. As viaturas da corporação na qual ele trabalha foram escoltando sua ambulância até Jundiaí. E naquele momento, ao chegar no hospital, pude comprovar como Deus é bom e que sua misericórdia e graça são poderosas. Naquele dia, não havia emergências no hospital regional. Os médicos especialistas em trauma estavam de plantão. E desde a entrada do Lair no hospital até a sua admissão no centro cirúrgico, não demorou mais de 20 minutos. Me lembro de me colocarem na porta da sala de tomografia. E quando ele saiu, os enfermeiros me permitiram vê-lo enquanto levavam para o centro cirúrgico. Foi durante este trajeto que oramos por sua vida. Após sua entrada no centro cirúrgico, somente consegui me prostrar com as mãos naquelas paredes e clamar para que Deus pudesse vir em nosso socorro naquele momento de angústia. E Deus enviou 2 pessoas que, mesmo sem me conhecer, oraram comigo e entregaram a vida dele nas mãos do Senhor. Foram 7 horas de cirurgia. E ao sair do centro cirúrgico, os médicos me informaram que não foram apenas 2 disparos que o atingiram, e sim 4. Um no abdômen, um no glúteo esquerdo, um na bacia próxima à coluna e outro que entrou por sua axila esquerda e saiu na altura de seu peito, sem que viesse a pegar nenhum órgão vital. Os médicos me disseram que ele teve sorte, e de pronto eu respondi que ali não foi sorte, e sim Deus que o livrou e o caminhou com ele pelo vale da sombra da morte, preservando sua vida. 3 dias depois da primeira cirurgia, o Lair teve complicações e retornou para uma nova cirurgia, pois o projétil de seu abdômen não fora localizado na primeira cirurgia, havia gerado uma infecção na cavidade abdominal. Novamente, irmãos estiveram conosco em oração e, graças a Deus, a vida do Lair foi preservada. Graças a Deus, essa cirurgia foi bem sucedida, localizaram o projétil, mas ele retornou para o UTI para combater essa infecção. No total, foram 12 dias de UTI, 6 dias de enfermaria, onde pudemos ver a bondade, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida do Lair e sobre as nossas vidas. Pudemos contar com o carinho e atenção e o cuidado de todos naquele hospital. Além da vida do Lair, Deus preservou a minha vida, a vida da minha mãe, pois durante todos esses dias nós realizamos o trajeto de ida e volta de Jundiaí. Deus preservou também a vida do nosso filho Jorge, fazendo com que sua diabetes permanecesse dentro da meta, não tendo oscilações. Deus nos sustentou em todos os aspectos e nos mostrou que temos uma família em Cristo, que se une em oração e sustento dos irmãos nos momentos de dificuldade. Por isso somos gratos a Deus, pois sem Ele nada poderíamos fazer. Quero agradecer aos pastores, aos irmãos que estiveram conosco, nos auxiliando no que fosse necessário, orando, intercedendo pela vida do Lair e por nossa família. Mas gostaria de finalizar trazendo o versículo que recebi logo quando o Lair entrou no centro cirúrgico e que trouxe paz ao meu coração no meio daquele dia de adversidade e luta, onde tive a certeza de que, independente do que Deus tinha preparado para nós, Ele estaria conosco. Ele se encontra em Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cumprimento essa amada igreja com a paz de Cristo. Eu estou aqui em nome da minha família para ratificar a verdade escrita em Hebreus 13, 5 e Salmos 23, 4, que afirmam que o Senhor nunca nos abandona. Desde maio, estamos escrevendo a nossa história de dor, da paz,
do choro e da gratidão. Estamos lidando com dores que insistem em não se submeter ao lugar a elas reservado em nossa memória. O luto tem sido uma lição diferente e dura de aprendizado sobre o significado da soberania do Senhor, que o faz decidir a quem livrar, a quem salvar e a quem curar. Nesse momento, o amor e a missão de acolher dessa igreja se fazem presentes, nos levando a reagir diante dos sentimentos de dor e saudade, únicos sentimentos que podem ser comparados a destroços de um naufrágio que nos mantém boiando nas águas agitadas do luto. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz que é a vontade de Deus que nos alegremos sempre, que oremos continuamente e para darmos graças em todas as circunstâncias. Queremos obedecê-lo, mas está difícil. Nossos corações estão vestidos de profundo e inexplicável luto. Não olho as circunstâncias, não. Olho ao meu Senhor. Não me guio por vistas, alegre sou. Essa é uma linda oração cantada, mas colocá-la em prática em meio à perda de um ente querido é literalmente exercitar a fé que professamos. Deus é o Senhor da nossa família, independentemente das circunstâncias. E se estamos em pé, é porque estamos sendo amparados e sustentados por Ele, através de todos vocês, preciosos irmãos. Testemunhamos do amor de Deus com gratidão, que nos tem carregado, enxugado nossas lágrimas, e com convicção nós afirmamos: grandioso és tu, Senhor, o grande eu sou. Ana Lídia, Fernanda, Vinícius, Sérgio, Rafael, Tábata, Eloá, Eli.